A gente tem que estar muito conectado com o conhecimento espiritual, né? E esse conhecimento espiritual não é uma coisa assim muito subjetiva, muito indefinida, não. Na visão que nós temos, a diferença de conhecimento material e de conhecimento espiritual é muito clara. O conhecimento material é um conhecimento empírico, que você depende dos seus sentidos, da sua mente, do seu intelecto, das experiências materiais, né? É um processo, diríamos assim, ascendente. Você depende, linear. Você depende do seu esforço, né? Agora, o conhecimento transcendental, ele é descendente. A fonte não é uma alma corporificada, condicionada como nós. Na verdade, as Upanishads dizem, né, que toda alma corporificada, que é o nosso caso, ela já nasce com 4 defeitos de fábrica. Nossos sentidos são limitados, ineficientes, imperfeitos. Temos a tendência a nos iludir. E a ilusão principal é achar que somos, né, corpos e não seres espirituais eternos. Temos a propensão também a cometer erros. Errar é humano, todo mundo sabe disso. E a trapacear. Mesmo que a gente não faça isso, até fazemos às vezes isso não deliberadamente, inconscientemente, porque a gente está enganado, a gente passa os enganos, né? Então, na condição que nós estamos, é impossível transcender completamente a identificação corpórea, que é o que você me perguntou, né? É impossível. A forma de fazer isso é o que os Vedas e que o Yoga chama de Swadhyaya, que é o cultivo do conhecimento de uma fonte confiável. Então, por que os Vedas são considerados uma fonte confiável? Porque não é um conhecimento gerado por experiências materiais de uma alma que está aqui tentando se virar nesse mundo. Não, o Avatara, né? O conceito do Avatara, e aqui no Ocidente, não é um tema só hindu, porque a gente tem a experiência e o exemplo de Jesus. Todos nós entendemos que Jesus é um Avatara, né? Ele não veio aqui como a gente para passear, né? Ele veio para trazer conhecimento. Ele desceu e ele transmitiu um conhecimento que nós não teríamos acesso por conta própria. Ele revelou conhecimento espiritual, né? Da mesma forma, Krishna. Assim como Jesus foi uma personalidade histórica, viveu há pouco mais de 2000 anos, por um determinado período, executou certas atividades até sobre-humanas, né? Da mesma forma, Krishna, só que Jesus, ele não é só um personagem material, uma personalidade material, ele é um princípio espiritual, atemporal, transcendente, mas também foi um personagem material, assim, na história desse mundo. Krishna também. Krishna veio há 5.000 anos, um pouco, né, mais tempo, e ele é essa divindade, só que ele viveu por um período de 125 anos, e entre várias atividades, assim, muito transcendentais mesmo, uma delas foi o diálogo que ele travou com um discípulo guerreiro chamado Arjuna. E nesse diálogo, é impressionante. Ali o conhecimento que é transmitido, e aí que eu falo, é o conhecimento descendente, que aí você tem acesso a algo que, uau, né? Porque o que acontece com o conhecimento material? Tudo bem, uma pessoa muito inteligente, tem as suas experiências, suas realizações, até ganha prêmio Nobel, mas a próxima geração, olha, ali tem uma coisinha errada, vírgula, faz um ajuste, mais um prêmio Nobel. A outra geração, e assim vai indo. Porque o conhecimento material, a experiência nossa é limitada. Agora, se você pega textos dos Puranas, Bhagavad Gita, você não precisa mudar uma vírgula. Aquilo que foi falado é realmente confiável. E eu gosto do termo revelar, porque isso tem a ver com a nossa filosofia, né? Existe Maya, que é essa energia ilusória, que é um véu.
Então o conhecimento revela em que sentido? Ele abre as cortinas. Agora a gente está olhando, está vendo, mas a gente está vendo superficialmente, porque tem os nossos próprios condicionamentos, eles são cortinas ilusórias, né? Para que serve o conhecimento? Para abrir o nosso caminho, e você começa a ter uma visão. E aí, quanto mais conhecimento nós adquirimos, e obviamente, colocando em prática, a teoria, ele tem valor até a página 3, né? Você tem que praticar aquilo, né? Mas à medida que você vai compreendendo, você ganha força para praticar, e aí fica muito claro. E quando você diz compreender aqui, eu já estou entendendo que não é um compreender por essa mente psíquica aqui, que você está falando compreender no seu ser, nessa conexão com Atman, né? Eu acho que as duas coisas, porque também o conhecimento, ele é intelectualmente compreensível, ele é racional. Não é só uma coisa inexplicável. Mas tem que ter a conexão dos dois, né? Senão ele não... Por isso que existem dois termos, né? Tem um termo que é Jnana, que é o conhecimento, e Vijnana, que é a realização, que é a sabedoria adquirida por esse conhecimento, quando aquilo ganha vida, né? Ganha movimento, né? Então, a prática e o conhecimento precisam, na medida do possível, andar juntos, né? Por exemplo, tem muita gente que adora estudar. Estuda tudo, não pratica nada. E tem muita gente que faz todo o curso, pratica tudo, mas não estuda. Cria seu próprio método. Então, nós temos que ter equilíbrio, né? Poxa, eu compreendi, e o conhecimento, né, ele dá responsabilidade, né? O poder da responsabilidade, né? Como o Homem-Aranha tem uma parte que fala quanto, né, a posição de poder, você tem responsabilidade, né? E não é só responsabilidade, é a consciência. Quando você abriu a consciência, não dá mais para voltar, né? Então, esse é o ponto, né? Uma criança, por exemplo, um bebezinho urina no colo da mãe, tá tudo certo. Mas não é de se esperar que o adulto faça isso, né? Então, a gente pode cometer muitos erros enquanto a gente está na condição de ignorância. Mas chega uma hora que não dá mais, né? A gente precisa colocar mesmo isso em prática, né? Então é isso. Sobre a não identificação, também é muito sutil isso, porque até certo ponto a gente também tem que estar identificado. Não identificado com o corpo, nos confundindo com ele, mas encontrando o equilíbrio através do qual você faz com que você tenha consciência do corpo, porque o corpo tem que obedecer ao nosso comando, né? Então o corpo tem que estar legal. Se você parar para analisar, um espiritualista, ele entende claramente que ele não é o corpo. Mas ele cuida melhor do seu corpo do que um materialista. Até porque é uma parte do veículo, né? Pois é, porque ele entende o valor do corpo. Esse corpo pode me tirar do samsara, desse ciclo de nascimento e morte. É um veículo valiosíssimo. Ao passo que uma pessoa que pensa que é o corpo, ela tenta explorar aquilo que ela acredita ser, e come qualquer coisa, bebe qualquer coisa, e dorme em qualquer horário, e é contraditório. Ela está destruindo aquilo que ela afirma que ela é. Então, mesmo materialmente falando, quando você tem consciência espiritual, você cuida melhor do seu corpo. E o ego, na visão nossa, não é uma coisa que você acaba com ele. Você purifica, né? Porque o ego é a nossa própria individualidade. Nós existimos.